Aquela noite de Natal não tinha cheiro de festa. Não havia risadas altas, nem mesa farta, nem expectativa de celebração. Para muitas pessoas, o Natal é sinônimo de reencontro, alegria e renovação. Mas para ela, aquela noite chegava pesada, silenciosa e cheia de ausências. O calendário dizia que era Natal, mas o coração não conseguia acompanhar. A casa estava em silêncio. As luzes piscavam de forma quase automática, mais por costume do que por alegria. O mundo lá fora parecia continuar celebrando, enquanto ali dentro tudo parecia parado. Havia uma sensação profunda de que algo tinha se quebrado ao longo do ano. Planos não cumpridos, orações aparentemente não respondidas, promessas feitas com fé e aguardadas com dor. Ela se sentou sozinha, olhando para o relógio, esperando que o tempo passasse rápido. Não porque estivesse feliz, mas porque queria que aquela noite acabasse logo. A dor não era visível, mas era real. Uma dor que vinha de perdas acumuladas, de diagnósticos difíceis, de portas fechadas e de perguntas que não encontraram resposta ao longo dos meses. O que mais doía não era apenas a situação em si, mas a sensação de que Deus estava em silêncio. Não porque ela tivesse deixado de crer, mas porque já tinha orado tudo o que sabia orar. Já tinha chorado tudo o que podia chorar. Já tinha pedido forças, sinais, respostas. E agora, naquela noite de Natal, restava apenas o cansaço. O silêncio daquela noite não era comum. Era um silêncio que parecia falar. Cada som distante, um carro passando, um foguete estourando ao longe, uma música natalina vindo de alguma casa próxima, parecia lembrar que o mundo continuava girando, enquanto ela se sentia presa no mesmo lugar. Ela se lembrou de outros natais. De tempos mais simples, de fé mais leve, de esperança mais fácil. Lembrou de quando acreditava que tudo se resolveria rapidamente. Que bastava confiar e esperar. Mas o tempo passou, e a espera se tornou pesada. A fé não tinha acabado, mas estava cansada. Naquela noite, ela não conseguiu fazer uma oração longa. Não havia palavras bonitas. Não havia pedidos elaborados. Apenas um pensamento insistente: Deus, se o Senhor ainda está aqui, eu preciso saber. Não era uma exigência. Era um pedido sincero, quase frágil. Um clamor que vinha do fundo da alma. O Natal sempre falou sobre nascimento, sobre recomeço, sobre luz que surge na escuridão. Mas naquela noite, essa mensagem parecia distante. Ela se perguntava como celebrar o nascimento da esperança quando tudo dentro dela parecia sem vida. E essa contradição a fazia chorar em silêncio. Havia uma sensação constante de atraso. Como se a vida tivesse passado rápido demais e deixado coisas importantes para trás. Decisões que não podiam mais ser refeitas. Palavras que não foram ditas a tempo. Pessoas que não estavam mais ali para ouvir um pedido de perdão ou um abraço. Ela se perguntava se ainda havia espaço para milagre. Porque, muitas vezes, o que mata a esperança não é o problema em si, mas a sensação de que já passou do tempo. De que Deus agiu para outros, mas talvez não para ela. De que o Natal fala de luz, mas a escuridão já se instalou fundo demais. Naquela noite, a fé não parecia uma celebração. Parecia um último fio. Um fio frágil, quase invisível, mas ainda ali. E às vezes é exatamente assim que Deus trabalha. Não quando estamos fortes, confiantes e cheios de certezas, mas quando estamos fracos, cansados e quase desistindo. Perto da meia-noite, quando muitos comemoravam, ela se ajoelhou. Não por ritual, não por obrigação, mas porque sentiu que precisava se colocar pequena diante de Deus. A oração foi simples. Sem promessas. Sem barganhas. Apenas verdade. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como esperar. Mas se o Senhor ainda faz milagres, eu preciso de um. Não foi uma oração bonita. Foi uma oração honesta. E Deus não se move por palavras perfeitas, mas por corações verdadeiros. Naquele momento, nada extraordinário aconteceu externamente. Não houve barulho, nem luz, nem sensação física intensa. Mas algo começou a mudar por dentro. Uma paz suave,
quase imperceptível, começou a se espalhar. Não resolveu tudo. Não respondeu todas as perguntas. Mas trouxe descanso. Enquanto ela permanecia ali, ajoelhada, algo ficou claro de forma silenciosa: Deus nunca se atrasa. O que para nós parece demora, para Ele é preparo. O Natal não é sobre tudo estar perfeito. É sobre Deus entrar exatamente no cenário imperfeito. Jesus não nasceu em um palácio, em uma noite tranquila, cercado de conforto. Ele nasceu em meio à simplicidade, à rejeição, à ausência de lugar. E foi exatamente ali que Deus decidiu agir. Isso nunca foi coincidência. Naquela noite de Natal, Deus não mudou o passado, mas começou a mudar o futuro. E, antes de mudar circunstâncias, Ele decidiu curar o coração. Porque há milagres que não começam do lado de fora. Eles começam dentro. Nos dias que seguiram, pequenas coisas começaram a acontecer. Nada espetacular à primeira vista. Uma ligação inesperada. Uma conversa necessária. Uma porta que parecia definitivamente fechada começando a se mover. E cada pequeno sinal trazia uma certeza maior: Deus tinha ouvido aquela oração. Ela percebeu que o milagre daquela noite de Natal não foi apenas um evento isolado. Foi um processo iniciado. Um recomeço silencioso. Uma restauração gradual. Deus não apenas respondeu. Ele permaneceu. A esperança voltou devagar. Não como euforia, mas como confiança. Aquela confiança firme de quem sabe que não está mais sozinho. Que mesmo quando não entende tudo, pode descansar. Com o tempo, ela entendeu algo profundo: o maior milagre daquela noite não foi apenas a mudança de circunstâncias. Foi a renovação da fé. Foi perceber que Deus nunca tinha ido embora. Que o silêncio não era abandono. Era construção. O Natal deixou de ser apenas uma data difícil e passou a ser um marco. O dia em que ela quase desistiu, mas decidiu confiar mais uma vez. O dia em que Deus fez o que ninguém esperava, agiu no silêncio, no cansaço e na dor. Talvez você esteja vivendo um Natal parecido. Talvez esteja cansado, ferido, decepcionado. Talvez ache que Deus se esqueceu de você. Mas ouça isso com atenção: a noite do nascimento de Jesus também começou escura. O Natal não é a prova de que tudo está bem. É a prova de que Deus entra quando tudo parece perdido. Ele continua fazendo o que ninguém espera. Continua agindo quando achamos que já é tarde demais. Se você está nessa noite difícil, saiba: Deus não perdeu o controle. Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não consiga ver. Naquela noite de Natal, Deus fez o que ninguém esperava. E Ele ainda faz. Ele ainda cura. Ainda restaura. Ainda responde. Ainda salva. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu creio no milagre de Natal. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé hoje. Porque o Natal não é sobre o que perdemos. É sobre o Deus que nunca nos perdeu.